Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos, amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. A palavra de hoje está no Salmo 32, onde nós iremos ler alguns versículos, começando pelo primeiro que nos diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é um salmo de Davi, onde ele aqui estava mostrando como é bem-aventurado, como é feliz aquele que recebe o perdão de Deus. E por que eu estou falando sobre isso? Nós estamos em festa na nossa igreja esses dias e desde de sexta, o pregador de sexta, o pregador de ontem, tem se falado sobre recomeço. E não foi nada combinado. Deus realmente tem usado eles para falar de recomeço. E quando foi ontem, eu fui numa chácara e lá tinha a pessoa, né, que estava trabalhando lá, pegou uns gravetos, juntou uns matos e queimou. Isso, pelo jeito, ele queimou já tem um tempo, estavam os matos bem queimados, bem queimados. Mas qual não foi minha surpresa? Que em cima desses matos queimados nasceram várias flores, umas florzinhas rosas, mas é a coisa mais linda. E estava verde, muita. é, 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 Aquela árvore, eu não sei se tinha alguma coisa ali por baixo, ou se os passarinhos levaram, enfim, mas estava muito verde por cima do mato queimado e cheio de flores. E aí Deus falou ao meu coração, como ele já estava falando, ministrando ao meu coração desde sexta, e ontem de manhã, quando eu vi essa cena, e ontem à noite na pregação de novo, sobre recomeço. Recomeçar. Irmãos, todos nós pecamos. A palavra do Senhor diz que todos. Ah, é pastor, é santo. Ah, é pastor, é santo. É bispo, é isso, é aquilo, é santo. Não, não existe santinho, não existe. Todos nós pecamos. A palavra do Senhor diz isso. Todos nós pecamos e carecemos, necessitamos, precisamos da graça de Deus, das misericórdias do Senhor. E glória a Deus que elas se renovam a cada manhã. Por conta disso que nós não somos consumidos. Então, todos nós pecamos. E assim, em algum momento da nossa vida, nós precisamos recomeçar. Né? Ou porque pecamos, ou porque a vida não caminhou do jeito que nós imaginávamos que iria ocorrer, né? Porque nós fazemos planos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem e uma mulher tem que fazer planos, tem que ter sonhos. Nós devemos fazer isso. Quando nós paramos de sonhar, de planejar, nós morremos, irmãos. Isso não quer dizer que tudo que nós planejamos ou sonhamos vai acontecer. Não, até porque o dono de tudo isso é o nosso Deus e ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso que a palavra do Senhor diz que o homem, está lá em Provérbios, o homem pode fazer planos, mas a palavra certa, a palavra final, o veredito final, podemos dizer assim, vem do Senhor, que fez os céus e a terra e que nos conhece muito mais do que nós mesmos. E ele sabe o que é melhor para nós. Mas nós sim temos que planejar, sabe? Nós temos que planejar. Se é uma construção de uma casa, você tem que planejar o material que você vai gastar, não é isso? Para ver se você tem condição. Se é uma viagem também, você tem que ver o lugar que você vai, o hotel, você tem que fazer aquele planejamento para não chegar em cima da hora e não ter hotel, não ter passagem, seja de avião, de ônibus, ou até assim, você vai de carro e não coloca a gasolina e de repente a gasolina acaba no meio do caminho. Então, tudo é planejado.
A sua semana tem que ser planejada. Hoje é domingo, é o dia perfeito para a gente planejar a nossa semana, do que a gente vai fazer, até para otimizar o nosso tempo. Mas, voltando para o recomeço, nós planejamos a nossa vida, mas muitas vezes não acontece do jeito que queremos. E aí nós necessitamos recomeçar. É como se nós tivemos que reiniciar, né? Muitas vezes o celular diz que nós devemos, o computador, o notebook, nós devemos reiniciar porque tem uma atualização ali pronta. Então nós temos que reiniciar o aparelho para que aquela atualização venha estar ali instalada. Então na nossa vida também é assim. E é por isso que Deus fala aqui, como é feliz aquele que Davi fala aqui, desculpa, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Davi estava aqui mostrando que ele tinha pecado, como nós temos. Mas ele confessou. Veja que antes ele dizia assim, enquanto ele mantinha escondido os pecados dele, o corpo dele definhava de tanto gemer, porque nós sabemos quando pecamos, irmãos. Muitas vezes não falamos para o outro, mas nós, dentro de nós sabemos, nós temos essa consciência que não fizemos o que era certo. E aí ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele e as forças dele estavam se esgotando como em tempo de seca. Porém, ele diz que aí, quando ele reconheceu diante de Deus o pecado dele, ele confessou as transgressões e Deus perdoou os pecados. Eu venho lhe dizer que Deus é um Deus perdoador, é um Deus de justiça, é um Deus de amor e é um Deus de recomeço. O nosso Deus, todos os dias de manhã, ele nos dá uma nova oportunidade de fazer o dia diferente. Irmãos, a nossa colheita de amanhã, o nosso dia de amanhã, depende da nossa semeadura de hoje, da nossa colheita de hoje, da nossa plantação de hoje. O que nós plantarmos hoje, nós iremos colher amanhã. Então, sabe, neste dia, esses dias, Deus tem falado muito conosco em relação a recomeços. Deus nos dá todas as manhãs uma nova oportunidade de recomeçar. Então, se volte para Deus ainda hoje. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Se você pecou, fez alguma coisa de errado, peça perdão a Deus. Se puder, peça perdão à pessoa que você fez. Mas antes de qualquer coisa, peça perdão a Deus. Mas não é pedir perdão só de boca. Até porque, como Deus não conhece, Ele sabe se vem do teu coração ou não. Ele sabe. Ele nos conhece, irmãos. Ele nos conhece. A palavra do Senhor diz, o salmista diz que eu posso ir para os confins da terra, eu posso ir lá para o alto dos céus. Ainda assim Deus nos acha, Deus nos encontra. Então a palavra de hoje é essa, é recomeço. Assim como Davi, ele reconheceu o seu pecado. E aí ele disse, não, eu preciso recomeçar, não posso viver essa vida do jeito que eu estou vivendo. Eu estou vivendo como se eu estivesse vivendo em tempo de seca. O meu corpo está doendo, as minhas forças estão se esgotando. Então eu preciso de uma nova vida, de um recomeço. E aí ele resolveu pedir perdão a Deus e recomeçar. Então eu quero lhe dizer neste dia, se você está achando que não tem jeito para a tua vida, que tudo que você planejou não deu certo, ainda assim eu quero lhe dizer, se volte para Deus. Porque Ele é o único que pode fazer todas as coisas em todos e todas as coisas darem certo, conforme a vontade dEle, pois a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, assim como aquela planta que eu vi que estava morta ali por baixo, irmãos, os galhos estavam todos secos, tinham queimado tudo ali e ainda assim por cima ela viveu, ela reviveu, ela recomeçou, ela renasceu. Então Deus está dizendo para mim e para você que nós podemos recomeçar, seja do zero de novo, porque dá alguns passos para trás, a gente está andando para trás, o povo diz, nós não somos caranguejo, né? Andar para trás. Andar para trás não é bom, mas às vezes é necessário você dar uma recuada para respirar, para pedir perdão a Deus, para pedir direção a Deus e aí voltar de novo a andar. O que não pode é viver nessa o tempo todo. Claro, o nosso Deus é perdoador, nosso Deus é justiça, nosso Deus é amor. E todas as vezes que nós pecarmos e verdadeiramente nos arrependermos, Ele irá nos perdoar. Porque graças a Deus, Ele é misericórdia. Olha o que o Salmo 103 diz. Também de Davi, ele fala assim, o Senhor é compassivo e misericordioso. Salmo 103, versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Como Deus é maravilhoso, irmãos.
não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Deus sabe que nós somos pó, nós somos carne, nós não somos nada. Então, ele sabe que nós somos passíveis de erro, nós somos pecadores, mas graças a Deus que ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ele nos olha de acordo com a misericórdia dele. Então, irmãos, eu venho lhe dizer, aproveite este novo dia para fazer algo novo na tua vida. Se até aqui nessa caminhada, as coisas não estão andando conforme a tua vontade, o teu desejo, o teu querer, faça diferente hoje. Entregue teu dia a Deus, entregue tua vida a Deus, sabe? Vá pro teu quarto, vá ter um momento com Ele, intimidade com Ele. Se volte para Ele, diga a Ele, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Me mostra, me dá direção. Que daqui em diante eu vou entregar minha vida em tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja o meu orientador, o Senhor seja a minha bússola. Entregue a Ele, recomece, porque a volta do Senhor está próxima. E se nós não recomeçarmos de acordo com a vontade dele, debaixo das asas dele, dentro, sabe, no centro da vontade dele, nós não estaremos com ele na Jerusalém celestial. Então, assim, se volte para o Senhor, se volte para Deus. O Isaías 65, ele diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ele estava falando para aquele povo de Jerusalém, para o remanescente fiel que se voltou para Deus. Ele diz: olha, agora que vocês se voltaram de novo para mim, eu sou com vocês. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. E assim como ele fez com aquele povo no passado, ele faz comigo e com você. Ele cria novos céus e nova terra. E nos mostra que da agora em diante, se nós nos entregarmos a Ele, entregarmos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos alvos, os projetos, enfim, a nossa vida a Ele, Ele irá fazer tudo diferente. E não haverá mais lembrança do que passou. Amém, irmãos? Vamos nos voltar para Deus. E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós entramos nesta hora, na Tua presença, Senhor, para te ser grato, meu Pai, para te agradecer, te ser grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Tua proteção, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e por conta disso nós não somos consumidos. Te agradecer pelo Teu amor, que é tão grandioso, assim como o céu é tão distante da terra, é assim o Teu amor por nós. E o Senhor não nos olha com olhar de acusador, mas o Senhor nos olha com olhar de misericórdia, de amor, de compaixão. Obrigada, Pai, porque o Senhor é conosco. Eu te peço, Senhor, continua nos orientando, continua mostrando àqueles que ainda não perceberam que só estando na Tua presença nós podemos ter um novo recomeço, nós podemos viver um novo céu, uma nova terra que o Senhor cria para cada um de nós. Mostra a eles que somente em Ti nós podemos todas as coisas. Concede-nos um dia de paz, um dia abençoado, um dia de recomeços alegres, recomeços de esperança, de fé. Recomeços na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, da Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.